Final da noite de segunda. O sinal sonoro do elevador chegando ao térreo daquela luxuosa mansão fez Ingrid voltar a si. A construção tinha um ar de casa senhorial, com um majestoso hall de mais de 5 metros de pé direito, uma enorme escadaria bifurcada, cheia de adornos e peças de arte, tudo muito impactante. A entrada do elevador, porém, era discreta e só foi percebida porque a loira tinha sido conduzida até lá por empregados. Ela estava absorta em seus pensamentos, processando 1000 possíveis destinos fatais que poderiam lhe ocorrer depois que deixasse o envelope que Jorge tinha dado a missão de entregar. Seja qual fosse o desenrolar, sabia que não havia mais volta e usou um de seus poucos dons de sangue para aquietar a mente, o mesmo que utilizava sempre que precisava de frieza e foco. Entrou naquele elevador antiquado com um estilo que remetia a uma relíquia do início do século passado, como quase tudo naquela mansão. Subiu 2 andares e parou diante de uma porta moderna, com fechaduras high-tech que poderiam estar num cofre de banco, contrastando totalmente com o cenário anterior. Ficou parada por alguns instantes, sem saber o que fazer, até que as trancas fizeram um barulho mecânico e a porta se abriu sozinha. Diante dela estava um extenso corredor de carpete negro, paredes lisas e escuras, sem nenhuma decoração, apenas pequenos spots de luz espaçados metro a metro, dando um ar morbidamente moderno ao ambiente. Ao final do corredor tinha uma imponente porta de madeira com uma maçaneta dourada super sofisticada. A loira subentendeu que deveria abri-la e assim o fez. A porta fez um movimento incrivelmente suave e Ingrid, de mansinho, adentrou um grande recinto. A sala era toda decorada com uma mobília antiga muito bela e que parecia ter atravessado séculos. Enormes estantes cheias de livros, muitos adornos nas paredes, como grandes quadros de pessoas em trajes ancestrais, luminárias, relíquias, armas arcaicas e até uma armadura medieval. Parecia uma sala do tesouro ou um fino antiquário. Ao fundo, havia uma enorme parede decorada de cima a baixo em um veludo marrom com detalhes em dourado, e no meio dela se encontrava uma imponente lareira, que ardia bravamente ao ponto de se ouvir a lenha estalar. Este era um dos poucos sons que se escutava quando a loira entrou naquele confortável ambiente à meia luz. Reparou ainda uma escada lateral à esquerda, que dava em um mezanino que parecia possuir lá em cima um pequeno cômodo anexado. O vão central da sala tinha um lindo tapete e acima dele, pendurado no teto, um magnífico lustre de incontáveis pequenos cristais pendurados. Ali, Ingrid via sentados em 2 grandes poltronas antigas de couro negro as pessoas que a aguardavam. Estavam Vera, que reconheceu prontamente, e um senhor distinto, de pele clara, cabelo e barba de um belo grisalho milimetricamente aparados, vestido com um roupão de seda negro muito elegante. Ao lado deles, uma mulher também de meia idade, com vestes de criada, segurando uma pequena bandeja metálica com uma taça de líquido vermelho sobre ela. Ingrid não pôde deixar de reparar nos enormes aparelhos de ar-condicionado, postos acima das grandes janelas de vidro opaco que ficavam na parede à direita. Ela deduziu que serviam para compensar o calor daquela potente lareira e criar um ambiente tolerável para os empregados humanos. Uma excentricidade bizarra, concluiu. A loira tirava suas conclusões e, como os 3 estavam estáticos diante dela, entendeu que deveria quebrar o silêncio. Fui enviada pelo meu líder, George, para entregar uma mensagem importante a Barnabás, disse Ingrid, estendendo o envelope pardo. Suas palavras se dissolveram no espaço e o silêncio ainda perdurou por alguns instantes, com aqueles 3 a fitando fantasmagoricamente. A serviçal foi a primeira a romper a inércia, ignorou totalmente os assuntos alheios, como haveria de ser, e entregou a taça a seu senhor. O homem grisalho também deixou a pose estática, ignorou a visitante um pouco mais, bebeu da taça, a repousou sobre um apoio no braço da poltrona e, com uma expressão sacal, fez sinal de que iria se levantar para pegar a encomenda, mas Vera o interrompeu se erguendo antes e caminhou em direção à mensageira.
Graças a seus instintos animais em alerta, pronta para reagir a qualquer momento, Ingrid finalmente conseguiu notar o odor férrico que pairava no ar vindo do sangue naquela taça. Mas que petulância de Jorge! Desdenhou Vera. Me espanta como a audácia dele é sem fim. Não bastasse se associar ilegalmente a esses anêmicos, agora ousa importunar tarde da noite com mensagens inconvenientes. Era só o que faltava. Disse, retirando bruscamente o papel das mãos da loira. Você não teme pelos seus, Ingrid? Deixou claro que a conhecia. Não teme por Benjamin ou pelo seu grupo de desgarrados. Ingrid havia entendido bem o recado e estremeceu ao confirmar que havia entrado no radar daquela sociedade perigosa, vendo como nunca razão na paranoia de Jorge e na sua própria, mas precisava fingir firmeza. Se encararam e, já sem o envelope, a loira foi sinalizada que tinha cumprido sua missão e poderia partir. Não, Vera, eu tenho ordens para ficar e me certificar que Barnabás conferiu a mensagem. Afrontou Ingrid com firmeza, revelando ousadamente conhecer a real identidade da ruiva. Enquanto se concentrava para controlar o temor, viu os olhos da mulher à sua frente arderem em ódio e acreditou de verdade que o confronto corporal seria inevitável. Ora sua, como se atreve? A ruiva levantou a voz, extremamente ofendida com a afronta da loira em chamá-la pelo seu verdadeiro nome e já prevendo que tamanha insolência não teria um propósito nada favorável. Nessa hora, o Sr. Grisalho se levantou bruscamente, com expressão raivosa, pronto para agir. Com a confusão, um jovem adolescente apareceu no mezanino com um ar preocupado. Ingrid subentendeu que era outro serviçal, provavelmente que fornecia um sangue juvenil e saboroso àqueles excêntricos. Lembrou-se da taça que George tinha lhe oferecido há algumas horas em seu apartamento e permitiu-se refletir sobre o dilema moral de se alimentar de humanos tão jovens e indefesos. Vera decidiu se recompor, respirou fundo, ignorou o menino e se encaminhou até ao Sr. Grisalho com o envelope, temendo qual movimento aquele louco faria naquele xadrez. O senhor abriu o envelope e retirou um aparelho celular. Ingrid disse o código de desbloqueio, o orientou para abrir um vídeo que estava na galeria e a cena se desenrolou. Uma imagem surgiu na tela do aparelho. Dava para ver a silhueta de um ser no contraluz de uma luminária. Então uma voz começa a narrar e a identidade do ser se revela. Era Jorge enviando a mensagem que mudaria o destino de todos os envolvidos. Se esta mensagem chegou às mãos certas, você deve estar me ouvindo agora, nobre irmão. Ouviu-se a voz de George, seguida de um sorriso sarcástico. Sim, Barnabás, nunca ousei o chamar assim em público, mas não há por que fazermos tamanha cerimônia entre os nossos, não é? Afinal, somos filhos do mesmo pai, disse o louco, fazendo sinal de aspas com os dedos, dando mais um sorriso macabro. Isso mesmo, poucos sabem, até porque você sempre fez questão de esconder, que no despertar para as trevas tivemos um mesmo tutor. Seguia George. Lord Ariel Felix Hansen. Jamais me esquecerei o nome desta nobre figura, disse com um tom consternado. Você não sabe, Barnabás, como nas minhas noites de solidão eu te invejava por ter sido transformado por aquele homem bondoso que nutria um amor profundo e genuíno por ti, enquanto eu fui transformado por uma fera qualquer e abandonado à minha própria sorte. A criatura agora tinha um tom de ira e rangia os dentes. Você não sabe por quantas vezes eu te amaldiçoei por ter assassinado seu próprio criador, o único entre os nossos que conheci que era alguém realmente bom de coração, digno, que me acolheu após a condição monstruosa que me jogaram. Foi ele quem cuidou de mim. Foi ele que me orientou. Me ajudou a controlar minimamente minha condição mental precária. Por fim, foi ele que me permitiu ser aceito em nossa sociedade. Sem ele, eu teria sido descartado como um lixo qualquer. Se lembra? Perguntou George, irritado. Agora o mal-estar era total no ambiente. Basta! Este verme não passa de um lunático mentiroso. Sempre soubemos disso, meu senhor. Não é à toa que é tão malquisto, disse Vera tentando interromper o vídeo, mas recebeu um sinal para se silenciar e não atrapalhar o prosseguimento.
A voz de George continuava no celular. Ele era um homem temente a Deus. Qual criatura continua acreditando em Deus após nosso despertar, Barnabás? O louco foi enfático com sua pergunta retórica. Pois bem, este raro homem, ainda temente a Deus, prova de sua bondade, fez de tudo por nós. E como você o retribui? Com uma punhalada pelas costas. Miserável. E tudo isso para quê? Continuava Jorge. Por pura sede de poder, Barnabás. Não me enganas. Você sabe que ele buscava meios de reverter a condição vampírica. Se aprofundou em estudos profanos e proibidos, sim, mas com a melhor das intenções. Você sabia disso, mas usou o ritual demonista que ele desvendou para roubar-lhe seus poderes. Sacrificá-lo covardemente por pura ganância, que asqueroso, concluiu o louco novamente com um sorriso lunático. Assim conquistou o poder que te permitiu se destacar em nossa sociedade e ascender até o conselho, não é, Barnabás? A ruiva estava tão irritada com a ousadia da criatura do vídeo e tão preocupada em proteger a honra de seu senhor que parecia mal ligar para o conteúdo da mensagem, desdenhando com total desprezo e deboche. Só que você sabe bem que o conselho ordena pena mortal àqueles que eliminam seus iguais sem autorização, ainda mais seu próprio criador, continuava Jorge. E pior, condenam mais ainda quem faz isso através de rituais proibidos para roubar os poderes de superiores. A criatura gargalhava do outro lado. Imagino o tamanho da sua surpresa, Jorge zombava. Como você poderia imaginar que um insignificante como eu flagrou seu delito, hein, querido irmão? Sim, por sorte eu estava presente, talvez posto ali como testemunha pelo próprio Deus que Lord Hansen acreditava, para que um dia seu pecado pudesse ser revelado e punido. Como eu queria estar aí para olhar na sua cara, velha raposa. Enquanto George trucidava com suas acusações, olhares fuzilantes de Vera e do Sr. Grisalho eram direcionados a Ingrid, que temia que não saísse com vida daquela sala, mas precisava manter-se firme e seguir impávida. Pois bem, guardei seu segredinho por todo esse tempo, mas chegou a hora de me pagar este favor. Seguia Jorge. E o que eu quero é muito simples. Na noite de quinta-feira, nas docas abandonadas do antigo porto, Vera Lazar deve me entregar Elisa Lazar, que suponho ser sua filha. Agora a garota será minha serva imortal, em reparação à morte de Ana que ela mesma causou. Nada mais justo. Que grata reviravolta. A criatura se deliciava. Esta foi a fala que desestabilizou Vera. Aquela criatura ardilosa, ao invés de se intimidar, tinha ligado os pontos, descoberto a condição especial de sua filha, e agora ousava a exigir como sua escrava. Era seu maior pesadelo se concretizando. Ah, claro, e não se esqueça do mais importante, Jorge completava. Além disso, trate de tirar o conselho da minha cola ou esta história será conhecida por todos a quem interessar. Nem ouse tentar alguma retaliação contra mim ou meus aliados, pois já fiz todas as articulações para que seu segredo mortal vaze se algo acontecer. Ufa! Uau! Me sinto muito mais leve agora, ironizou o vampiro. Não sabe como sonhei com o dia que iria cuspir estas palavras na sua cara, irmãozinho. Saudações. O vídeo se encerra e um silêncio absoluto reina. Ingrid estava estarrecida ao saber dos fatos finais que fechavam aquele quebra-cabeça, já que George não a tinha revelado os detalhes da chantagem que faria quando lhe entregou o envelope horas atrás. De imediato, começou a sofrer pela possível reação de Benjamin se viesse a saber que Elisa não teria nenhuma chance de sair bem daquela armadilha, bem como temia pelos renegados se os planos dessem errado. Mas, por outro lado, sentia uma estranha euforia. O louco tinha dado uma cartada de mestre que poderia representar uma nova fase de menos paranoia e perseguição aos seus. Mais ainda, se permitiu até mesmo devanear sobre a inserção oficial do seu grupo naquela sociedade. De repente, seus pensamentos são interrompidos pelo som do celular se espatifando nas mãos do Sr. Grisalho, deixando-o em migalhas. Ele tem um olhar que queima de ira, ordena a serviçal que encaminhe Ingrid até a saída da mansão e assim se procede. Quando a grande porta se fecha, Vera,
que até então segurava a duras penas o ódio e temor, desaba em prantos. Meu Senhor, por favor, tenha piedade. Eu jamais pensei que Elisa poderia colocá-lo em tamanho infortúnio. Jamais pensei que, ao protegê-la, eu estaria colocando-o em perigo. Eu juro. A moça se desesperava. Mas se sente por mim o amor profundo e incondicional que sinto por você, eu o imploro. Por favor, não me force a entregar Elisa. Por toda a devoção que tenho dedicado a todos estes anos, poupe a minha filha. Sentiu o corpo fraquejar e ajoelhou-se em lágrimas e soluços. O senhor de Vera estava estático, mudo e com um olhar distante, maquinando tudo aquilo. Rompeu o silêncio apenas para dizer que poderia sim poupar Elisa, mas que Vera deveria ser forte e fazer seu papel para que o louco fosse finalmente eliminado. Elisa seria a isca ideal, segundo ele. Lá fora, Ingrid se apressava em subir em sua moto vintage, não só porque precisava fugir o quanto antes daquele ninho de cobras, mas também porque tinha uma outra coisa em mente para se preocupar antes da noite de segunda terminar: o paradeiro de Benjamin àquela altura do campeonato. Ingrid e os renegados estariam prestes a usufruir do território de Jorge indeterminadamente? Era o fim de uma era de paranoia para a loira e para o louco?